Olá, eu sou Davi do Nascimento, professor da equipe Quero Recurso. Muito bem-vindo a mais um vídeo da série E, Como Tirar Nota Máxima na Redação. O nosso objetivo é que você alcance a nota máxima na parte de conteúdo que a banca chama de macroestrutura e que você também não venha perder pontos preciosos na parte gramatical que a banca chama de microestrutura. Nós vamos trazer aqui algumas inovações do CESP, por exemplo, no concurso da Polícia Civil do Goiás, em que os candidatos mais bem preparados perderam pontos preciosos, como por exemplo na questão da rasura. Se gostar, por gentileza, dá um like aí, clicando no sinalzinho de joia aí embaixo, tá certo? Compartilhe esse vídeo aí aos candidatos, aos seus amigos, e se quiser, se inscreva no nosso canal aí no botão chamado inscrever-se, para você obter informações de outros vídeos que vamos lançar semanalmente a respeito de como tirar nota máxima, a série, né, nas principais bancas do Brasil. Tá certo, pessoal? É isso aí, vamos lá, roda a vinheta. Volta para cá. Vejamos como então agora a banca trabalha os critérios avaliativos. Você já sabe que a sua prova vai valer 40 pontos, né? Esses 40 pontos inicialmente se destinam àquilo que a banca chama de macroestrutura. 40 pontos esses que são distribuídos para dois critérios. O primeiro é apresentação e estrutura textuais, ou estrutura textual, que a banca destina 2 pontos. Vou direto ao ponto. Professor, como é que eu faço para tirar a nota máxima em apresentação? Eu vou te explicar isso aqui baseado em prova, tá certo? Visto que no seu edital você não vai encontrar nenhuma explanação ou uma explicitação de como a banca, né, aborda a questão da apresentação. Então, a nossa dica é que você venha respeitar as margens laterais, tanto a margem lateral esquerda quanto a margem lateral direita. Nós falamos isso e defendemos isso com base em provas aplicadas, em provas corrigidas por nós. Tá bom, pessoal? Nesse slide aí nós temos a prova A, e observe você que na margem lateral direita, nós colocamos aí alguns tracinhos vermelhos para facilitar a sua visualização. O candidato ele peca por não respeitar a margem lateral, né, desse lado aí direito. Agora na prova B, nós temos aí uma prova modelo em que o candidato ele apresenta a pontuação máxima em apresentação, ou seja, a nota de 2 pontos. Somente aí na linha 21, nós colocamos um tracinho, ele deixa um espaço aí, mas o CESP ele não trabalha com uma nota fracionada do tipo 1,9. As notas possíveis são 0, 0,5, 1 ponto, 1,5 ou 2 pontos. Perfeito? Então vai aí a primeira dica, respeite as margens laterais, tá? Se você respeitar as margens laterais, certamente você terá 2 pontos garantidos aí na sua prova. E isso nada tem que ver com introdução ou não, conclusão ou não, ou o fato de repente o candidato apresentar aí uma letra feia, né? Que bom para você que, tal como eu, né, tem aí uma letra feia. Voltemos aí para o slide em que temos como a banca avalia o candidato. Vamos lá. 40 pontos. 2 pontos são destinados à apresentação e estrutura. E você vai certamente ser avaliado com 2 pontos, facilmente. E 38 pontos são destinados a conteúdo, tá certo? Na sua prova, provavelmente você terá 3 aspectos temáticos. Aspecto 2.1, aspecto 2.2 e aspecto 2.3. Com base na prova aplicada agora domingo passado, no dia 22 de janeiro agora de 2017, pode ser que caia assim na sua prova, né? 13 pontos para o aspecto 2.1 e 12,5 pontos para os aspectos 2.2 e 2.3. Que ótimo, professor! Eu consegui atingir nota máxima aí em macroestrutura. Então, pronto, estou garantido? Não, porque faz parte do critério avaliativo do CESP descontar da nota de macroestrutura aquilo que você errou na parte gramatical, que no seu edital
vai estar lá na forma de NE, que significa número de erros, tá bom? Então, o número de erros para a banca CESP equivale à parte gramatical, que por sua vez, na linguagem do CESP, equivale à microestrutura. Para facilitar para você e para que você compreenda quantos pontos você perde caso venha apresentar um erro gramatical, eu fiz um cálculo, tá bom? Se você preencher 30 linhas aí no seu texto, um erro vale 0,066 pontos. Dois erros vale o dobro, né? Evidentemente, 1,3 pontos, tá bom? Vai aqui então a nossa segunda dica. À medida que você preenche uma quantidade maior de linhas, a cada erro que você apresenta na sua prova, você tem uma pontuação menor a ser descontada, tá bom? Na sua parte de microestrutura. Então, vai um primeiro motivo para você preencher a sua redação com maior número de linhas. E segundo, porque, via de regra, o maior número de linhas preenchidas equivale, né, a uma maior quantidade de informações, a uma maior quantidade de argumentos, não é? Então, é interessante que você faça, que você construa um texto com maior número de linhas. Filma aqui. Agora nós vamos tratar de dicas relacionadas à macroestrutura, com base em técnicas redacionais, com base em teoria da argumentação, evidentemente usando aqui exemplo de provas feitas pelos próprios candidatos. Vamos falar agora acerca das técnicas redacionais. A primeira dica que nós vamos dar aqui nessa parte, nesse bloco, é que você deve começar a sua abordagem com afirmações e conceituações. Veja, o CESP ele não gosta de uma resposta em forma de pergunta, né? O candidato vai começar ali a introdução com base em livros que leu e começa mais ou menos assim, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? A corrupção é um mal tão grave assim, não é? Então vai a nossa primeira dica: comece a sua abordagem ou comece o seu parágrafo com uma afirmativa. A segunda dica é que você não deve abordar ou traçar argumentos em torno do tema que você vê imediatamente abaixo do seu texto motivador, mas analise unicamente os tópicos temáticos, tá? Sob pena, acredite nisso, de apresentar fuga parcial ao tema. Estamos aí diante de um enunciado, tá? Na parte de cima, a parte A da imagem, né? E a parte de baixo nós temos aí o espelho avaliativo de uma prova. Diz respeito aí ao certame da Anvisa aplicado no final do ano passado. Na parte de cima, nós temos o tema. O tema é preservação do ecossistema, responsabilidade do Estado, da sociedade e de cada cidadão. Mas quando a gente observa o espelho lá embaixo, né, na parte inferior, você não vê esse tema ser avaliado. Percebe aí? Nós colocamos aí uma marca roxa na parte de apresentação, que vale 2 pontos, e também aí a cor roxa também nos 3 tópicos temáticos, né? 2.1, 2.2 e 2.3. Eles também são avaliados, mas perceba, candidato, que o tema ele não é avaliado. Então descarte o tema e vá direto aos aspectos temáticos ou aos tópicos temáticos. Terceira dica. Olha, para o CESP, isso é importante, tá? Desenvolva ideias unicamente em torno dos tópicos, tá? Lembra? Tópico 2.1, 2.2 e 2.3. Sem se preocupar com a introdução e com a conclusão, porque essas etapas dissertativas para o CESP são dispensáveis ou irrelevantes, via de regra. Se houver espaço no esboço, você vai evidentemente começar pelo esboço, né? Se houver espaço no esboço, depois de desenvolver as ideias em torno dos tópicos, você faz a introdução e conclusão, tá bom? Tá aí um exemplo de uma prova, nota máxima no CESP, e vou direto ao ponto. Não vai dar para analisar ela toda, depois se você quiser você dá um print aí, tá certo? Observa que o candidato, nesse concurso aí da Anvisa, aplicada pelo CESP, ele usa apenas 3 parágrafos, tá? Inclusive parágrafos densos.
Primeiro parágrafo, 10 linhas, e o segundo e o terceiro também, respectivamente, com 10 linhas cada um. Observe que o primeiro parágrafo ele destina exclusivamente para o primeiro tópico, então já há um desenvolvimento aí no início do texto. Não há introdução. E lá no tópico 2.3 também não há uma conclusão, tá bom? Então perceba que para o CESP é tão dispensável a introdução e conclusão que o candidato aí ele foi avaliado com nota máxima. Eu te explico, candidato, por que é que o CESP tem esse viés. É porque na introdução em nada se contribui para a sua avaliação. Por quê? Porque na introdução geralmente apenas se traz a tese ou apenas se faz uma afirmativa. Logo, se não se desenvolve ideias, logo, se você não conceitua algo, não há que se falar que você está agregando conhecimento ou informando um conhecimento que você tem. Então, por isso que para o CESP a introdução ela é dispensável. E via de regra também, nas dissertações tradicionais, qual é o papel da conclusão? Retomar aquilo que você falou no desenvolvimento e na introdução. E se você apenas retoma o que já havia afirmado, você não acrescenta informações. Por isso, mais uma vez, para o CESP, dispensa-se a conclusão. O professor, eu fiz aí a abordagem dos tópicos como o senhor deu a dica e apenas utilizei 25 linhas. Posso fazer a introdução e a conclusão para preencher o restante das linhas? Pode. Na introdução, por exemplo, você pode parafrasear o tema, se quiser. Ou pode parafrasear os aspectos temáticos em uma conexão, tá certo? Olha aí uma prova também, nota máxima do CESP, essa aí diz respeito ao concurso da Polícia Civil. É redação essa feita por eu que vos falo, tá bom? Nessa redação aí em que eu fui avaliado com nota máxima, perceba que eu utilizei 2 linhas apenas aí para trazer uma pré-tese na introdução. Mais uma vez, observe que não há um desenvolvimento de ideias. E olha que interessante, o último parágrafo, ele denso propositalmente, também tem a conclusão. Então você pode usar a conclusão no final do texto em um parágrafo distinto e se quiser, você pode colocar junto aí com a abordagem do último aspecto temático, se, contudo e entretanto, esse aspecto temático ou último tópico temático se revestir de uma necessidade de você colocar uma solução para um problema. Avançando, quarta dica, tá? Ainda estamos falando de técnicas redacionais. A quarta dica é use letras pequenas, pois se ganha mais linhas para se desenvolver mais ideias, mais informações e mais argumentos, tá certo? Você percebeu que nas 2 provas que te mencionei, as letras dos candidatos são pequenas? Você verá que há um padrão se você lançar no Google a seguinte pesquisa, redação CESP nota máxima. Você verá que a maioria dessas provas, os candidatos apresentam uma letra pequena. Quinta dica, faça uma abordagem sequencial dos aspectos. Algumas bancas chamam isso de progressão argumentativa, outras chamam de sequencialização, por exemplo, é o que chama a Fundação Universa. É só analisar as 2 provas que eu te demonstrei. Veja aí, aspecto 2.1, depois o 2.2 e depois o 2.3, tá bom? Se você colocar o aspecto 2.3 em primeiro lugar e depois o 2.1, pode haver aí uma bagunça, né? De causa, consequência, etc. Isso pode complicar o avaliador, tá certo? Conquanto haja uma abordagem sequencial, guarde isso. Não é necessário o uso de conectores referenciais, pois no CESP a gente costuma ver aí aspectos temáticos que não tem uma conexão direta, tá? Que não tem uma conexão de causa, por exemplo, e consequência. Então, nesse sentido, você pode dispensar facilmente aí aqueles conectores que você usava, né, tradicionalmente, consequentemente, por exemplo, tá? Então, não é necessário o uso, falando tecnicamente, desses conectores referenciais, catafóricos ou anafóricos. Sexta dica muito importante: nunca aborde 2 ou 3 aspectos temáticos em um só parágrafo. Isso vai trazer uma bagunça, vai trazer uma mistura de ideias, tá certo? Vai atrapalhar
a coerência e a clareza daquilo que você quer expor na sua prova. Professor, eu posso abordar um tópico em mais de um parágrafo? Pode, né? Vai depender aí do seu estilo, da sua forma particular de construir a sua argumentação. Você pode, num parágrafo, depois eu vou mostrar mais para frente aí, você pode, num parágrafo só, colocar a ideia nuclear e lançar aí 3 períodos ou 3 argumentos para sustentar a sua ideia nuclear ou a sua tese. Ou você pode lançar primeiramente a ideia nuclear no parágrafo e depois mais abaixo outros parágrafos que se alinhem, né, a essa ideia nuclear que por sua vez diz respeito a um tópico da sua prova, tá bom? Você vai ver isso mais à frente. A próxima dica, candidato, é preste muita atenção ao texto motivador. Entenda isso. O seu texto, que lá em cima aparece na epígrafe meramente motivador, na verdade, ele é vinculador. Tenho ouvido alguns candidatos falar que esse texto motivador ele é norteador, concordo. Mas para nós da equipe que era o recurso, ele é ainda mais norteador naquilo que nós o qualificamos como vinculador. Veja aí nessa prova, a prova recente, a prova da FUB, aplicada também pelo CESP, e vamos analisar só o aspecto 3, ou tópico 3. A banca demanda que o candidato aborde como a comunidade internacional deve atuar para limitar e controlar o uso de armas nucleares. No seu esboço, você poderia, por exemplo, tratar da atuação dos Estados Unidos, correto? Seria lógico? Seria. Seria pertinente? Sim. Rússia, por exemplo, seria lógico e pertinente, não é? Seria. Observe que o tópico 3 apenas demanda como a comunidade internacional deve atuar em relação à questão das armas nucleares, né? Todavia, teve candidato esperto que olhou para o comando. Vamos dar uma olhadinha como é que foi que a banca demandou isso no padrão de resposta. Olha só, eu sublinhei aí, né, o tópico para você ver, né? Como a comunidade internacional deve atuar para limitar e controlar o uso de armas nucleares. É o mesmo tópico 3 lá do enunciado. Olha só o que ele coloca no padrão de resposta. Olha só. O próprio texto motivador fornece elementos para a abordagem. Opa, já há uma vinculação aí. E no padrão de resposta, eu assinalei aí com cores e alguns números. Ele vai direto ao ponto aí, ó. Bem sublinhado, ó. Mais recente experimento nuclear da Coreia do Norte. Poxa, professor, eu falei dos Estados Unidos, da Rússia e não falei da Coreia do Norte. Só que a Coreia do Norte estava no texto motivador. Aí vai mencionar o Conselho de Segurança da ONU, vai mencionar a China, que também estava no texto motivador, e vai falar que é interessante sair da retórica e entrar em sanções, sobretudo econômicas. Inclusive, viu, candidato, o CESP gosta disso aí, que haja um efeito prático, né? Que as autoridades não fiquem só em discussões, mas que de fato atuem colocando em dia aquilo que promete, aquilo que se compromete em tratados, acordos e etc. Vamos dar uma olhada mais uma vez no enunciado. Veja, acima do enunciado, nós temos o texto motivador. E olhe lá, eu botei um azinho, Coreia do Norte, e ao fim do texto motivador a questão da China, né? Se desvinculando da Coreia do Norte. Então, o texto motivador aí, ele é mais do que meramente motivador. Ele vincula a abordagem esperada do aluno. Então, se deu bem, quem colocou na abordagem aí, fez seu esboço tratando da Coreia do Norte, que estava no texto motivador, relação com a China, e acrescentando, né, a ONU, que é um organismo talvez o mais forte, né, num viés internacional em relação ao controle de armas e no tocante a assuntos que envolvem guerra e paz mundial. Espera aí, candidato, dorme não. Vamos rodar a vinheta só para você não dormir. Vamos lá?
Nesse bloco agora nós vamos falar sobre teoria da argumentação, tá certo? Primeira dica, ao iniciar o seu parágrafo, procure lançar de pronto a sua ideia nuclear, tá certo? Como dica cabal para que você alcance nota máxima, tá bom? Nota máxima. É interessante que você parafraseie as ideias que são lançadas nos três tópicos ou nos três aspectos temáticos que estão ali presentes no enunciado da sua prova, tá? Então é interessante que você parafraseie, né, as ideias do tópico e acrescente aí algumas informações. Guarde isso. Se você fizer isso, candidato, você terá garantido no mínimo 20% da nota ali no seu aspecto, tá certo? É uma forma também de você demonstrar que você não está fugindo ao tema proposto. Nós temos aí a última parte da prova do candidato que teve nota máxima aí na Anvisa, né? O último parágrafo ele utilizou 10 linhas e repare que no primeiro período de 2 linhas ele parafraseia aquilo que é demandado no aspecto 2.3. O aspecto 2.3 demanda formas de atuação para que a sociedade pressione o governo. Então lá no início ele já inicia a sua ideia nuclear afirmando que há diversas formas para que a sociedade pressione o governo. Só que a diferença é que ele amplia a forma que está no aspecto, não é? Que os governos cumpram os seus compromissos. E lá ele vai falar que os governos devem cumprir aquilo que está estabelecido em leis ou em acordos internacionais a que se obrigam. Então ele amplia um pouco mais essa questão num viés político internacional. E o CESP ama esse viés, esse macro, né? Essa ideia político internacional. A segunda dica, candidato, é que a sua ideia nuclear ou a sua tese ou o tópico frasal deve estar sustentado em fatos, tá bom? É a mesma linha de pensamento lá da lógica em que a conclusão deve ser baseada em premissas. Mais uma vez, voltando para a prova desse candidato, repare aí que o primeiro período, que está nas duas primeiras linhas, nós temos aí a ideia nuclear do candidato. E, após este primeiro período, nós temos aí vários períodos, né, em que o candidato lança 5 formas, que são 5 fatos ou 5 premissas que vão sustentar a forma de pensamento dele, tá certo? A primeira fala que as pessoas podem ir direto à autoridade. A segunda diz que as pessoas podem fazer denúncias. A terceira fala do voto popular. A quarta da participação e a 5 da consulta pública. Então temos aí 5 argumentos exemplificativos que vão sustentar a ideia nuclear do candidato. A terceira dica fala da concisão. Concisão diz respeito àquilo que algumas bancas chamam de objetividade. Significa falar muito, mas com poucas palavras. Tá aí o conceito de uma doutrinadora que fala que concisão não significa empobrecimento de ideias, mas valorizar cada informação. Vamos pensar aqui, exemplificando uma situação hipotética em que um comando da prova demande aí uma análise em um caso de estupro, né? Em que se verifique a atuação do Poder Judiciário, né? E que há violência na sociedade e o efeito social de eventual atuação do Poder Judiciário. Um erro muito claro aí, daquilo que a gente chama de redação prolixa, é quando o candidato ele vai analisar aí, né, os pormenores. Quando o juiz recebe o processo, verifica o processo. E pior, outros ainda vão mencionar, por exemplo, a figura do delegado, que nem está no contexto aí do enunciado. Seria fuga total ao tema. Eu te apresento aí uma forma concisa de trazer todas estas ideias aí, o que na prova daria mais ou menos 3 linhas, né, no tamanho da minha letra. Veja que essa parte em azul aí, o judiciário, vírgula, se acionado, vírgula, equivale a todo aquele trecho acima, né, quando o juiz recebe e verifica o processo. Então é uma forma concisa de trabalhar a argumentação. Eu agora destaquei o texto, né, e veja quantas informações a gente encontra nessa forma concisa de poder trabalhar essa afirmativa, né? O judiciário, primeira informação, se acionado, segundo,
poderá condenar a terceiro, penas duras. Quarto, terá efeito pedagógico. Quinto, poderá desestimular os crimes. Sexto, o resultado maior disso tudo, sensação de segurança para a sociedade. Então nós temos aí 7 eixos interessantes aí com concisão que você pode abordar na sua prova. Quarta dica aí na parte da argumentação é que os seus argumentos, além de serem lógicos, né, no que se extrai objetividade, tem que ser pertinentes. Guarde isso, candidato. A banca CESP gosta de ideias macro, ideias maiores, ideias que apontem para a coletividade, né? Então é interessante que você lance fatos sociais, exemplifique com fatos políticos, né? Faça aí uma análise, o CESP ama muito isso, do cenário brasileiro, envolve leis, fale de projeto de leis. O CESP também gosta de uma análise do Brasil em relação ao mundo, e já que o seu concurso é voltado para a área da educação, não foque só a sala de aula, mas aborde também o contexto externo da sala de aula, a família, o Estado e a escola trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é educar e ensinar. Que bom que você chegou até aqui, candidato. Agora, nesse próximo bloco, nós vamos trazer aqui dicas para a parte gramatical, que a banca chama de microestrutura. Nessa parte, nós vamos trazer aqui os principais erros cometidos pelos candidatos e trazer inovações do CESP, que são particularidades da banca no critério avaliativo. Agora, no último concurso da Polícia Civil do Goiás, percebemos os melhores candidatos, os mais bem preparados, perderem pontos preciosos, por exemplo, na questão da rasura, que é uma particularidade da banca, tá certo? Então, vamos lá? Bom, nessa parte agora são basicamente 2 dicas, tá? Muita atenção para a questão da rasura das palavras e como se deve fazer para desconsiderar uma palavra que você grafou equivocadamente, né? É critério novo do CESP agora quando o candidato simplesmente reforça a escrita de uma letra que não saiu bem visível, né? Então eu vou te demonstrar aqui alguns casos e fique bem atento a isso, viu? Não é escrever várias vezes a mesma letra de modo a parecer que a letra está borrada, né? O CESP está entendendo que isso agora é erro de rasura, portanto o erro também de ortografia. Vamos lá para esta prova. Na verdade, são 3 provas, tá? A parte de cima, eu quero que você analise a linha 21. Lá no espelho você observa que tem um erro de grafia. Na tela do meio você vê a linha 18 marcada. Eu quero que você encontre aí o erro também de grafia, tá certo? E na parte de baixo, uma prova também em que nas linhas 27 e 29 foram assinalados erros de ortografia. As 2 provas de cima foram da Polícia Civil do Goiás e a de baixo agora da FUB. Provas bem recentes, tá? Se puder, dá um pause aí nesse vídeo e tenta buscar esses erros de grafia aí nessas 3 provas. Olha que incrível, candidato. Na linha 21, o CESP entendeu que foi erro de grafia justamente a escrita da palavra direito. Veja que está um pouco borrada aí o E, o I e o T. O CESP entendeu isso como errado ortograficamente. Na prova do meio, o erro estaria em ecologicamente, simplesmente porque o candidato reforçou a escrita na letra E aí da palavra ecologicamente. Na prova de baixo, né, prova dessa da FUB, no final da linha 26, o candidato escreveu parte da palavra, né, discu, e no início da linha 27 ele termina a escrita discutiu. Na minha opinião, está inteligível isso aqui, mas o CESP entendeu como errado. Linha 29, o erro está aí em evidência, justamente porque o candidato reforçou o acento gráfico aí sobre a sílaba D. Professor, e se eu borrar a palavra, o que eu faço? Você vai apenas passar um risco, tal qual fez o candidato aí na linha 19. Perceba que aí do lado no critério avaliativo, ou melhor, no espelho avaliativo não há ocorrência de nenhum tipo de erro. Então a forma correta de anular uma palavra que você grafou erroneamente é apenas passar um traço no meio da palavra. Segunda dica.
Veja aí na linha 14 e na linha 18 o erro de ortografia neste concurso aí que foi do Tribunal de Contas do Pará, elaborado pela Banca CESP no ano passado. Conseguiu encontrar o erro? O primeiro erro está na linha 14 e o segundo erro está na linha 18. Na linha 14, porque o candidato, em vez de só riscar a palavra, por algum motivo colocou um parêntese anterior à palavra e um outro parêntese imediatamente depois da palavra. Então, essa é uma forma equivocada, pessoal. Se você também colocar dois traços, também é forma equivocada. Se você rabiscar toda a palavra, também é forma equivocada. Use, conforme demonstrei aí na imagem anterior, apenas um traço para desconsiderar a palavra. São inovações do CESP que fazem muitas pessoas perderem pontos preciosos. Microestrutura é isso, espero tê-lo ajudado nessa parte também. Volta para cá. Então agora um bônus para você, tá? Nós vamos trazer algumas dicas rápidas de como se confeccionar um recurso, para que você mesmo faça o seu recurso, caso necessite, ampliar sua nota quando da época de interpor o recurso. Vamos lá, duas observações interessantes quanto à banca. Primeiro, a banca não tem minorado notas por conta da aplicação do princípio do latim reformatio impejus, em que a banca não pode modificar a nota para pior, caso o candidato entre com recurso administrativo, tá certo? A segunda observação é que essa banca é uma banca que costuma majorar notas, costuma modificar a nota em caso de recursos, tá certo? Vamos então para as dicas para que você faça o seu recurso. E vamos lá, as técnicas para que você redija o seu próprio recurso são muito tranquilas, tá certo? Vamos lá. Ao fazer o seu recurso, seja urbano. Não chegue dizendo para a banca que a banca está errada, que o padrão de resposta está totalmente errado, que a banca é obrigada a mudar o posicionamento. Então seja urbano, né? Solicite. Logo chegue aqui na nossa segunda dica, né? Use termos do tipo solicito ou verbos do tipo requer na terceira pessoa, não é? Embora seja um recurso pessoal, ele também requer uma certa formalidade, tá certo? Outra, como há um padrão de resposta, então a sua abordagem na prova discursiva, ela fica vinculada também a este padrão de resposta. Então, por que eu coloquei esse asterisco? Vejamos, se o senhor ou a senhora tiver abordado inteiramente de acordo com o padrão de resposta, evidentemente que o senhor ou a senhora vai abordar o padrão de resposta, né, como base para o seu recurso. Se destoar do padrão de resposta, solicita aí, né, a flexibilidade da banca em adotar um entendimento diverso, ainda que fora do período, né, em que você poderia recorrer do padrão de resposta, tá certo? Aborde tudo o que puder. Tal qual uma contestação, que é uma peça processual, é interessante que você contradite tudo que você puder, tá bom? Que esteja destoando aí do padrão de resposta. E finalmente, o que eu acho mais importante, seja sucinto, viu? Use um recurso curto e use pouca citação, porque não adianta você lançar um monte de citação para um professor que do outro lado está bem preparado, que viu todas as possíveis formas de abordagem em torno de um tema que provavelmente é incontroverso, tá certo? Se necessitar de fazer o recurso, tá aí as dicas e tenha uma boa sorte. É isso aí, terminamos então o nosso vídeo. Gostou? Se sim, dá um like clicando no joinha que aparece aí embaixo, tá certo? E compartilhe nos ajudando esse vídeo aos seus amigos, candidatos e que demandem, né, essas dicas de técnicas redacionais. Fazendo isso, o senhor e a senhora vai nos dar uma maior visibilidade do nosso trabalho. Caso queira também, você pode se inscrever clicando no ícone vermelho embaixo, inscrever-se, a partir do qual você poderá, por exemplo, acessar vídeos que semanalmente nós vamos lançar com dicas para as principais bancas do Brasil, como CESP, FCC, ESAF, entre outras. Então é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sou o Davi do Nascimento, professor da equipe Quero Recurso de Dianético Nascimento.